Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos, capítulo 7, versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 7, capítulo esse número maior, versículo 31, encontraram? Diz assim, a cura de um surdo e gago de Decápoli. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-as à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se lhe abriu os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Pronto, feche sua Bíblia, bote ela no colo. Isso. Agora use essas duas mãos e glorifique este Jesus. Eita! Aleluia! Eu quero a sua atenção para cá. Prometo que vou ser bem objetivo. Nosso objetivo era realizar do dia 1º ao dia 15 a nossa primícia. Mas como as congregações todas decidiram fazer a primícia do dia 1º ao dia 15, eu decidi fazer o nosso Projetando 2024 do dia 15 ao dia 22. E eu estava orando, pedindo a Deus um tema. E o Senhor me deu esse tema, Efatá, quer dizer, abre-te. E o Senhor botou um propósito no meu coração. Colocou algo muito forte, dizendo para mim desta forma: eu vou abrir portas, eu vou abrir situações, eu vou entrar em causas em que muitos vão dar testemunho. E aí eu fui buscar dentro da Bíblia, olhe para mim que eu vou ser bem objetivo. Eu fui buscar dentro da Bíblia e ele me deu esse versículo. E o tremendo dessa passagem é que ela traz a história de um homem surdo e gago. Ele falava dificilmente, as pessoas entendiam, e ele era surdo. E quando as pessoas souberam que Jesus estava ali, a Bíblia diz que levaram esse homem até Jesus. Olhe para mim, para você entender, eu vou ser bem objetivo. Porque hoje, dentro dessa leitura bíblica, eu quero que você entenda algo muito importante na nossa vida peculiar. Algo que muitos têm desprezado. Passaram o ano de 2023 todinho desprezando. E já iniciaram 2024 também desprezando o que esse tema está tentando nos falar. E eu quero frisar nessa situação para você entender o que Deus quer de você aqui hoje. Porque se você entender o que Deus quer de você aqui hoje, as coisas vão tomar rumo na sua vida. Quando Jesus chega lá, levaram a ele um homem. Qual era a situação do homem? Qual era a situação do homem? Surdo e gago. Qual era a situação do homem? Ele era surdo e ele era gago. Quer dizer, não ouvia. E falava com dificuldade. Vou repetir. Ele não ouvia e falava com dificuldade. Vou repetir para você entender. Ele não ouvia e falava com dificuldade. E levaram ele até Jesus e pediram que Jesus impusesse a mão sobre ele.
E a leitura bíblica diz que Jesus retira ele do meio da multidão, coloca o dedo sobre os seus ouvidos, olha para cima e dá uma ordem dizendo: Efatá. Em outras palavras, dá uma ordem dizendo: abre-te. E quando Jesus termina de fazer isso, a Bíblia diz que ele cospe no chão, pega, toca na língua do homem, e tanto a sua língua como seus ouvidos foram curados. Não, peraí, não bate palma agora não. Eu quero que você entenda essa palavra. Escute, desde o dia primeiro eu venho questionando com Deus sobre essa palavra dentro desse tema. Senhor, mas tudo bem, houve um milagre muito grande aqui. Houve algo sobrenatural na vida desse homem aqui, que não dá para se comparar, algo que todos ali se maravilharam, inclusive o próprio homem que foi curado. Porque quando Jesus cura ele, e Jesus olha para ele e dá uma ordem a ele, dizendo: olha, não conte a ninguém. E a leitura bíblica diz que quanto mais proibia, mais ele contava o milagre que Deus havia feito na vida dele. Mas espera aí, a atenção dessa mensagem não é o milagre. A atenção dessa mensagem não é a cura. A atenção dessa mensagem é a parte do corpo humano, chamada ouvido. Quem está me entendendo? Aquele homem tinha um problema. Ele tinha ouvido, mas ele não ouvia. Ele tinha ouvido, pastor Jonas, mas ele não ouvia. Ele tinha língua e boca, mas ele falava com dificuldade. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim, no meu questionamento? Paulo, quantas milhares e milhares de pessoas que têm ouvido, são, sem nenhum problema, mas têm se tornado surdo para com a minha palavra. Olha o que o Espírito Santo me falou. Quantas milhares e milhares de pessoas que têm ouvido perfeito, mas têm se tornado surdo perante a minha palavra. Não entenderam, né? Vou tentar explicar. Ontem eu estava em casa, olhe para mim. E uma senhora me ligou, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, desesperada. Ela disse: pastor, queria pedir uma oração. O meu pastor está no hospital entre a vida e a morte, necessitado de uma UTI por causa de uma picada de um mosquito da dengue. Um homem perfeito, sem nenhuma doença, Marcelo, no corpo. Um mosquitinho velho do nada veio e picou ele. E ele estava ontem, hoje ainda não recebi notícias, já tentei falar com a irmã e ninguém ainda me deu posição. Ele estava ontem entre a vida e a morte, porque deu hemorragia nos órgãos internos dele. O que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você entenda que para morrer não precisa ter doença, não. Eu quero que você entenda que antes de nós partir desse mundo, nós temos que adquirir o direito de vida eterna. Porque se nós deixar para adquirir esse direito depois da morte, não terá como ser feito isso. Porque se quisermos ser salvos, se quisermos o direito de vida eterna, essa escolha, esse direito tem que ser feito em vida, antes de morrermos. E para isso acontecer na nossa vida, a gente precisa aprender a fazer algo que nós temos deixado de fazer, a abrir os nossos ouvidos
para ouvir, entender e praticar o que a palavra tem nos falado. Quantos que têm os seus ouvidos perfeitos, mas estão surdos para com o que a palavra tem lhe trazido? Estão surdos. Como assim, pastor Paulo Miranda? Deus tem usado os pregadores e tem dito: olha, se prepara. Os sinais estão aí. Olha para as guerras, olha para as fomes, olha para os terremotos, olha para a situação da humanidade. Os sinais estão acontecendo em todo o mundo, não é num lugar só não, é nos 4 cantos da terra. O Senhor tem usado os pregadores para dizer: prepara a tua vida, olha, o inferno existe, o céu existe, olha, a salvação é real, a condenação é real, mas quem tem dado crédito? Quem tem ouvido e tem dado crédito? Porque eu vou colocar essa questão. Ouvido, milhares e milhares de pessoas têm ouvido, mas não têm dado crédito. Isso é, tem ouvido, mas tem se tornado surdo, como se nada disso fosse real. Como se nada disso fosse real, como se a advertência que Deus tem trazido aos seus ouvidos é apenas uma historinha qualquer, um conto de fada. Deixa eu te dizer, esses 15 dias do mês de janeiro, do dia 1º a ontem, eu questionei com Deus e Deus disse: Paulo, prega sobre os seus ouvidos, prega sobre os ouvidos destas pessoas, faz eles entender que não basta eles só ouvir não vai ter valor, eles precisam ouvir e entender o que eu estou falando. Eu acredito que esse pastor deve estar melhor, ou conseguir uma UTI. Mas olhe, eu quero que você entenda, você não precisa estar mal, você não precisa estar em uma situação crítica, a morte bater na sua porta, e você perder o direito de adquirir a vida eterna, antes que parta dessa terra. E para isso, eu tenho pregado o ano de 2023, foi o que eu mais preguei aqui, foi sobre vida eterna e condenação eterna. E para isso, para você entender que vida eterna existe e condenação eterna existe, você precisa usar a parte mais tremenda do corpo humano, além dos olhos, os ouvidos. Os ouvidos. Não adianta você ouvir e fazer de conta que não é real. Você é considerado como um surdo. Aos olhos de Deus, você que ouve e se torna conhecedor de tudo que você ouviu, mas não tem ação, não tem atitude, não tem nenhuma determinação na sua vida, aos olhos de Deus e perante a Bíblia, você é uma pessoa surda. Tem ouvido, mas não ouve. Está surdo. Olha o que Deus está mandando trazer aqui no início desse Projetando 2024. Abra seus ouvidos. Eu falei no início, entregue seu coração para servir ao Senhor, para amá-lo, Senhor. Mas você hoje, dentro do tema aqui, precisa também abrir os teus ouvidos, para você entender que as advertências da Bíblia não é apenas para você se tornar conhecedor, é para você ouvir, entender e praticar. É para você ouvir, entender e praticar. Quem está entendendo aqui? Você precisa estar doente para morrer? Nenhum de nós que estamos aqui precisamos estar doente para morrer. Precisamos estar atingidos por alguma doença maligna dentro do nosso corpo para vir a morte. Não, pelo contrário. Nós sabemos, olha aí, nós temos visto quantas pessoas têm morrido nesses últimos dias por causa desse pequenininho mosquito. Só no meu WhatsApp eu tenho mais de 18 pessoas que estão internadas na UTI, entre a vida e a morte. Dengue,
mosquitinho insignificante aos olhos de muitas pessoas, mas chegou até ele e deu uma picadinha. E ele está hoje entre a vida e a morte na UTI. Pessoas sadias, pessoas que tinham um emprego bom, pessoas que têm família. E do nada, um simples mosquito deu uma picadinha nele onde ele está. Possivelmente nem voltará para casa. E para completar e fazer você entender, talvez até conhecedor da Bíblia, mas possivelmente não conseguiu entender verdadeiramente o que a palavra vinha falando com ele. Isso é, ouviu, mas não entendeu. Estão surdos, mesmo tendo ouvido são, mas estão surdos para as advertências de Deus, para com eles, para o melhor deles. E eu quero que você entenda essa noite, eu quero que você compreenda isso aqui essa noite. Por isso o tema é Efatá. Eu quero que você entenda que Deus hoje quer dar uma ordem para que abra teus ouvidos, abra teu coração, abra tua mente, abra teu entendimento, abra as portas que você está precisando de emprego, abra tudo que você está necessitando em todas as áreas. Abra o teu entendimento da palavra para você entender e crer que verdadeiramente Jesus está à porta. Abra-te. Olha o que Jesus disse quando botou a mão, o dedo nos ouvidos daquele surdo. Abra-te. Isso é, em outras palavras, ouvido. Abra-te. Língua, solta-te dele. Abra-te. A ordem de Deus aqui hoje sobre a nossa vida é que nosso coração venha se abrir para Deus. Que os nossos ouvidos venham se abrir para as verdades bíblicas. Que os nossos ouvidos venham se abrir para as verdades bíblicas. Porque ainda que nós não creiamos, mas está aí os sinais. Nós nunca vivemos tanta barbaridade como nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós nunca vimos tanta coisa horrenda como nós temos visto nos últimos dias. Antes de eu vir para cá, eu recebi um vídeo. A polícia prendeu um homem, um esposo. A esposa vivia reclamando que ele estava traindo ela e com ciúme, ele levou ela para uma mata, disse que ia catar não sei o que, chegou lá, deu uma paulada e matou ela. Abra-te. Abra-te. Olha o que Deus está mandando te dizer. Você precisa dar espaço para o Espírito Santo abrir teus ouvidos para você entender as advertências de Deus para com a tua vida. Abra-te. Abra-te, eu estou pregando, calma, irmão. Abra-te, abra-te. Olha o que Deus está mandando dizer para você. Abra-te teus ouvidos, abra-te teu coração, abra-te para as verdades da Bíblia. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida este ano.